Amados, o pastor voluntário está assim, ó, nas ruas, evangelizando almas que estão nas ruas. E eu parei aqui para falar para vocês, dá atenção ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está falando aqui agora. E vamos em frente, temos muita esperança de as coisas vão dar certo. O vento mudou, presidente? Mudou, não há dúvida que mudou. A gente fica acompanhando mais de perto o que está acontecendo, a gente fica muito feliz com isso. Eu faço até um apelo para os parlamentares, né? Não é só federal, senador, também estadual, vereador. Se inteira o que está acontecendo, é o nosso futuro. O Papai do Céu está dando uma chance ímpar para a gente aqui nessa terra. Esse país aqui estava ladeira abaixo, à beira do abismo, e com a eleição do Trump, mudanças para cá. Vê que a esquerda lá, que são os democratas, estão apavorados com o que está acontecendo. Tentando sonegar, não deixar que a equipe do Trump faça uma auditoria do que foi pago, do que era a West Aid pouco tempo atrás, que agora secou a fonte lá. Então, naquela manto de atender o próximo, minoria, pessoas humanitárias, na verdade, não era nada disso. Era realmente a tomada de poder e desvio de recursos. Padrão aqui, que nós vimos no Brasil há poucos anos. Presidente, o que às vezes eu fico me perguntando, há quanto tempo o senhor vive essa pressão ou sabe dessas situações a ponto de ter que suportar tudo que o senhor suportou, né, todos os ataques que o senhor sofreu ao longo da sua gestão? Por que a gente fala isso? Porque agora isso vem à luz, mas provavelmente nos bastidores o senhor já imaginava que os ataques eram direcionados, patrocinados. O senhor lidou com isso, presidente? Olha, você tem para todo mundo, né? Melhor do que ter uma informação é saber como utilizá-la. Não adianta eu contar uma coisa para você que agora você vai correndo para espalhar por aí, né? Já vou falar agora, já que o Zé Múcio, atual da Defesa, falou ontem no programa Roda Viva. Né? Ele esteve comigo na Alvorada, dia 11 de dezembro, eu, ele, mais uma pessoa, e como ele disse lá, foi pedir apoio para mim, porque ele estava sem interlocução com os militares. Então, eu abri a interlocução, nomeamos, eu era presidente ainda, a indicação dele, do Lula, obviamente, né? 2 comandantes de força, nós indicamos, e ele falou claramente para mim que o que aconteceu de janeiro, primeiro, se tivesse, como é que eu ia nomear chefe de Estado deles antes da hora? Sim. E, obviamente, isso causa um furor junto àquele repórter militante de esquerda. Aquele cara que é difícil até falar, que não quer, tá vendo a verdade ali e não quer assumir. Mas fala a verdade. Afinal de contas, diz lá o João 8,32, né, que ela vai nos libertar como está nos libertando agora. Então, a gente espera um fim dessas prisões, dessas pessoas, que para o inocente qualquer segundo é uma eternidade. Tá? Inclusive, até falando primeiro da mão aqui, tem um movimento agora que queria que alguém me dissesse quando começou, né? 16 de março. É o impeachment do Lula. Tá? Cada um tem o direito de se manifestar com bem entender. Tá? Isso não tem nada a ver com isso. E eu respeito o sagrado direito da população se manifestar. E eu estou me inteirando agora. Impeachment do Lula. Tá? Esse é o tema, é o momento, não é? Esse clamor tem que vir da sociedade, do povo, dos políticos, ou não. Onde eu estarei, eu vou apoiar ou não. É o que eu falo para todo mundo, né? Cada cidade deve ter seu movimento. Quem sou eu para dizer faça ou não faça? Tá? Eu sou um cidadão apenas aqui, mas quem for participar, tome conhecimento de quem está organizando e qual é a pauta dele. Talvez, né? A gente organize um no Rio de Janeiro. Tenho conversado. Meu amigo, o pastor César Malafaia, entre outros. Talvez façamos no Rio de Janeiro um e vamos ter a nossa pauta lá. Nossa pauta deve ser, basicamente, anistia e questões nacionais. É o preço do feijão, do arroz, para entrar em nossa economia, e é por aí. Nós não temos o poder de um movimento resolver os problemas do Brasil. Agora, qual o grande problema quando eu falo que quem está organizando, você tem que saber quem é e saber a pauta dele. Então, o cara pegar o microfone e falar um montão de besteira ali para bagunçar o movimento em todo o Brasil, nós não queremos isso. Quando eu fiz lá atrás, em março do ano passado, na Paulista, pedi que ninguém levasse um cartaz. 25 de fevereiro. Para quê? Aí que estavam querendo levantar um cartaz lá que joga por terra o movimento. Então, pessoal, não é que obedeceu, teve a consciência de agir dessa maneira. E nós fizemos no total 3 movimentos, todos coordenados basicamente eu, Silas Malafaia, políticos dos estados também, e foi um sucesso. A gente vai mostrando
o que nós queremos e quais são os problemas. E até que tem uma passagem bíblica que diz, né? Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. O povo tem que ter conhecimento. Às vezes pega parlamentares, tem de vereador. Marcos, gente, não tem isso. Até que tive conversando com o vereador essa semana aqui, então não basta. Lá no interior do Pará, uma vereadora, não basta você saber o problema do seu município. Tem que ter conhecimento também do seu estado e algo sobre o Brasil e o mundo. Senão você não evolui. Isso que a USAID está fazendo e fez, né? Inclusive, alguns lá dizendo claramente, se não fosse ela, a gente continuaria presidente. Qual foi a ação, qual foi a interferência dentro do TSE dessas questões? Então estamos nos organizando, nos preparando, pouca gente tem conhecimento disso, está à disposição na internet, tá? Pode ter conhecimento, porque alguns acham que este problema não reflete, para todos nós reflete. Quem acreditou aqui nas propostas mirabolantes, né? Muita gente bate no peito muitas vezes, ninguém me engana. Mas peraí, muita gente foi enganada em 22. Acreditando no quê? No paraíso. É igual aquele casal, né, que fomos jovens, né? Namorar e um falar pro outro, moro até na lua contigo, até debaixo da ponte. Depois que casa e vem um problema, não é assim que a banda toca. Aqui é a mesma coisa, o Brasil não é meu, não é teu, é de todos nós, até quem é da esquerda. E a gente vai convencendo as pessoas da verdade, da realidade. Quem acreditou em picanha? Eu sei que é difícil fazer a conta a muita gente, né? Um boi dá quantos quilos de picanha? 2 quilos? O nosso, 2 quilos, vamos arredondar. Nós temos 230 milhões de cabeça de boi no Brasil. Tem um pouquinho mais boi no Brasil do que população. Então, para você fazer um churrasquinho com a família chama o vizinho, 2 quilos. Então, por mês, um churrasquinho tem que matar um rebanho todo mês. Dá para atingir? Não dá. E o cara acredita que vai comer picanha fim de semana e tomar a cervejinha dele. Não vai, pô. Então, quando você vê uma coisa básica, a pessoa não consegue entender que é impossível atingir aquele objetivo, ele nasceu para ser enganado. Agora, presidente, ao mesmo tempo, né, o que a gente está acompanhando vindo dos Estados Unidos com esse movimento, e que a gente tem que entender que a USAID é só o começo, e o Brasil é parte desse processo todo, mas nada imediato, né, presidente? Foi interferência no mundo todo, tá? E o Trump, o que acontece? Ele teve 4 anos, teve, no final do governo dele, em 20, a pandemia, pandemia, sofreu com isso. Ele sempre falou que lá teve fraude, lá você pode falar, não tem problema. Aqui, se você desconfiar daquela caixinha, fecha a tua emissora aqui de TV, cadeia, processo, atos democráticos, atentou contra a democracia, é um inferno, né? Então ele passou 4 anos na ameaça de cadeia, uma tentativa de morte, o tiro pegou na orelha, né? E ele chegou mudando a sua equipe do primeiro governo e está aí. A nossa viu uma pesquisa das Estados Unidos agora, 70% da população diz que está fazendo a coisa certa. Tá? Então, no Brasil, dá para mudar? Dá. Vamos aproveitar esse vento que vem dos Estados Unidos. Repito, adquirir conhecimento. Eu vejo, às vezes, alguns muito rapidamente, não vai dar em nada. E joga, e chuta o pau da barraca. Não pode ser assim. Não pode ser que você não sabe quanto vai viver. Você não sabe quanto vai viver. Talvez viva mais 10, 15 anos, você mais uns 30, 40. E você, jovem, mais 50. Como é que vai ser a tua vida nos próximos 50 anos? Se o teu pai agora, teu irmão, teu tio chutar o pau da barraca, não vai dar em nada. Vai dar em nada você continuar se acomodando, jogando a toalha. Eu podia estar muito bem, Vitória. Eu sei. Mas financeiramente, muito confusão, né, sendo amigo de outras pessoas. Sim. Tá? E alguns ainda me acusam, né? Olha o Trump, é o que o Bolsonaro fez. Ele está no segundo mandato. E eu lancei uma campanha, se me permite, né? Me deem 50% da Câmara do Senado, que a gente muda o Brasil. O Bukele fez isso lá. Detectou o problema. E com as vias democráticas, dentro das 4 linhas, que alguns aí, eu não vou adjetivar, né? O cara falava das 4 linhas, tem que ter saído. Saído como? Você fazer uma besteira, a coisa mais simples que tem. E o AFD, eu costumo até fazer uma brincadeira, né? É você, na tua casa, brigar com a tua esposa, com a sogra do lado. Você não vai ganhar. Mas não vai ganhar mesmo, tá certo?
É quase a mesma coisa. O Brasil não é o presidente. Ele nomeia os ministros e está tudo resolvido. É tudo aparelhado. Não é apenas os ministérios aparelhados, tá? São instituições. É o pai do parlamento, parte do poder judiciário. Presidente, aí a importância desse intervalo de mandato por Trump e provavelmente do senhor? Ele aprendeu o que eu falei diferente. Eu não ia ter meus ministros palacianos seriam políticos, casca grossa, para resolver o problema, para fazer contato melhor. Tá? E agora, os ministérios técnicos ajudariam. O que a infraestrutura, por exemplo, eu falei diferente. Tem que fazer igual o Tarcísio, ou melhor, que é quase impossível, né? Mas seria o ministério lá, Direitos Humanos, Agricultura, com a Tereza Cristina, Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, né? E tantos outros ministérios. Funciona no Brasil assim. E nós não negociamos ministério, bancos estatais, nem bancos, nem estatais, nem ministério. E acabou dando certo. Nós entregamos o governo com lucro de 54 bilhões. Você não via roubalheira nas estatais. Você está vendo um escândalo agora no fundo de pensão? São 6 milhões de pessoas que estão no fundo de pensão. E cada vez mais um desconto maior extra para o fundo não quebrar. Agora, além dos Correios, entrou também agora a Previ. Se eu não me engano, 19 bilhões a menos. Comigo dava lucro. Porque a gente escolheu para gerir aquilo, não o sindicalista. Quem está gerindo o fundo de pensão do Banco do Brasil é um sindicalista, que não tem conhecimento de absolutamente nada. E pelo que tudo indica, nem responsabilidade. Que dá para, às vezes, você não entendendo o assunto, mas botando pessoas que entendem do lado, dá para você administrar. Mas isso está acontecendo. E viram outros problemas lá na frente. O que está vendo, né, que o PT voltou aquela velha guarda toda, muitos passaram, responderam o processo ali, foram presos, e estão comandando posições-chave no Brasil. O cara está vendo aquilo na frente, a bola está quicando, né, para quem não tem muito compromisso com honestidade, e está pisando fundo. Presidente, mas a população já percebeu. Eu, venda de aplicativo, como eu tenho andado aí nesses últimos dias, a população já entendeu que tem problemas, né, em especial quando o senhor citou arroz, feijão, o café. Né, a população já entendeu que o bolso já apertou, presidente. Não é... Ele falou, né, que não tem laranja substitua, que foi chefe da Casa Civil. O Lula falou, algo está caro e você substitui. Mas está tudo caro. Eu entro no mercado muitas vezes, é difícil, né? Mas eu procuro entrar, porque o povo vai para cima de mim e converso com as pessoas. Converso com a pessoa que trabalha em casa, com o cara que corta a grama lá do jardim, com o vizinho. A gente sabe o que está acontecendo e está diferente. Por exemplo, nós zeramos impostos federais dos combustíveis. Já voltaram. Eu botei um teto no ICMS, com o parlamento. Não foi na canetada. 17%. Já tem estado, está com 23%.